turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Kátia Xavier. Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? A aula de hoje está super especial e vai falar exatamente de números especiais. Tenho certeza que vocês vão relembrar aí, né, alguns conceitos que eu vou trazer aqui e quem não conhece vai aprender. É uma aula nova, mas que vocês tenham certeza que na escola já trabalharam ao longo do ano, tá certo? Quem vai acompanhar todos os estudantes e professores aí no chat é a professora Sandra. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Sandra. Eita, parou aqui a voz, deu tilt na voz. Mas obrigada, professora Kátia. Bom dia para todo mundo, sejam super bem-vindos e vamos acompanhar essa aula, tá? E temos também aqui, ó, no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja bem-vinda, Ingrid. Bom, vamos lá. O que a aula de hoje vai falar, né? A unidade temática é números. Vamos falar um pouquinho sobre números e que vai envolver aí, ó, dezena, dúzia e centena. Vocês já ouviram falar dessas palavras, sabem o significado delas? Então, vamos aprender aqui um pouquinho. E eu sei que Samara já está por aí pelo chat. Então, Samara, eu conto com a sua participação. E tenho certeza que Lázaro, Miguel, Isabela, daqui a pouco deve chegar por aí também, né? Estão sempre participando das nossas aulas. Vamos lá. Eu trouxe um desafio para iniciar essa aula. O que é que vocês precisam fazer? Descobrir os nomes das crianças de acordo com as informações. Então, preste atenção aí nesse desafio. Temos aqui 6 crianças, Dudu, Ana, Pedro, Bia, Caio e Maria. Essas crianças, elas têm uma coleção de moedas, tá? Elas estão com suas moedas, se reuniram para trazer e mostrar, né, quantas moedas elas já tinham juntados. Então, conta para mim, de acordo com as dicas que eu vou dar, essas letrinhas A, B, C, D, E e F vai relacionar para cada criança, tá certo? De acordo com a pilha aí de moedas que cada uma tem, a gente precisa descobrir de quem é a pilha. Será que a pilha F é de Maria? Será que é de Caio? Então, de acordo com as dicas, eu espero que vocês consigam dizer para mim aí de quem são cada moedinha dessa, tá bom? Eu vou pedir para ampliar a tela, que enquanto eu faço a leitura, vocês tentem aí contar mais ou menos essas moedas, né? Quem está em casa nos assistindo, quem está na escola pelo aplicativo. Então, preste atenção aí nas dicas. Ana tem uma dúzia de moedas. Então, qual daquelas ali será as moedas de Ana, já que ela tem uma dúzia de moedas? Caio tem uma dezena de moedas. Será que você consegue identificar ali quais são as moedas de Caio? A, B, C, D, E ou F? Bia tem meia centena de moedas. Pedro tem a metade das moedas de Ana. Maria tem a metade das moedas de Caio. E Dudu tem o dobro da quantidade de moedas de Bia. Quando você começa a entender, né, o significado das palavras, por exemplo, lá na primeira frase, Ana tem uma dúzia de moedas. O que significa essa palavra dúzia? Será que vocês entendem o significado dessa palavra? Então, para trabalhar aqui um pouquinho, o significado de cada palavra dessa, que falou aí dúzia, centena, falou também da dezena, a metade de uma quantidade, o dobro de uma quantidade. Então, deixa eu ver se aí no chat já tem alguém respondendo. Professora Sandra, alguém chegou por aí? Sim, a Samara disse que o Dudu tem 6 moedas. Certo. Dudu tem o dobro da quantidade de moedas de Bia. Aí a gente vai lá para Bia. Bia tem meia centena. Se Dudu tem o dobro de meia centena, então, né, a gente precisa saber essa quantidade. Tem que calcular com calma, pensar direitinho. A gente agora, eu vou mostrar aqui na mesa, tá? Para a gente tentar achar aqui essas moedinhas
Eu vou mostrar aqui na mesa o significado dessas palavras para vocês entenderem. Quando diz assim, ó, Ana tem uma dúzia de moedas. Essa palavra dúzia, eu trouxe aqui essas canetinhas, que quando a gente compra uma caixa de canetinha hidrocor, geralmente, né, vem uma caixa com uma dúzia de canetas. E o que significa isso? É o mesmo que a gente está dizendo 12 canetas. Então, percebam aqui, ó, nessas canetinhas, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui uma caixa com 12 canetinhas, então eu posso dizer que essa caixa tem uma dúzia de canetas. E qual é o número que representa uma dúzia? Tá aqui, ó, eu também trouxe para mostrar a vocês. É o 12. Se eu falo em dúzia, que são 12 unidades, se eu disser meia dúzia, o que significa a palavra meia? Quer dizer o quê? A metade dessa quantidade. Então, conta aí para mim no chat, quem está em casa nos assistindo e na escola, a metade de 12, quanto é? Se eu digo meia dúzia, eu só quero meia dúzia dessas canetas, eu vou pegar quantas canetinhas aqui? Já temos aí resposta, participação. E aí, estudantes, o que é que vocês me dizem? O que vocês entendem de meia dúzia? Eu vou pegar aqui meia dúzia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei a metade. Então, aqui eu tenho exatamente a metade de 12, ó. Por quê? 6 mais 6 é igual a 12. Então, eu peguei essa quantidade inteira e eu peguei a metade. A metade, então, são 6. Quando eu falo em dúzia, eu estou falando de 12. Quando eu falo em meia dúzia, eu estou falando da metade, que é aqui o 6. Então, de acordo com essas informações, daqui a pouco a gente vai voltar lá para o probleminha para descobrir de quem são as moedas, tá certo? Vamos agora entender o seguinte. Caio tem uma dezena de moedas. Uma dezena. Essa palavra dezena tá até fácil, né? Porque lembra o nome do número. Uma dezena vem de 10. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, 10 fichinhas azuis, tá certo? Olha aqui. Eu tenho 10 fichas azuis. Então, eu posso dizer que eu tenho uma dezena de fichas. Porque o significado da palavra dezena é exatamente esse, 10. E ali está dizendo que deixa eu ver aqui, Maria tem a metade das moedas de Caio. Se Caio tem uma dezena e Maria tem a metade, qual é a metade de 10? Eu tenho 10 fichas, eu só quero a metade. A metade de 10 é quanto? Conta aí para mim. Professora Sandra, alguém participando? A Samara está participando, agora está chegando assim um pouquinho depois. Mas entendi. Mas ela está conseguindo entender, Samara? Está conseguindo acompanhar? Ela respondeu aqui, ela respondeu. Então, se Maria tem a metade das moedas de Caio, qual é a metade de 10? Ela colocou tem 5. Exatamente 5. Eu vou pegar aqui a metade. 2, 4, 5. Então, eu tenho a minha dezena, que são 10. E agora eu só vou pegar a metade. A metade de 10 é exatamente o quê? 5. Então, quando a gente fala em dezena, a gente está falando em 10 unidades. Quando a gente fala em meia dezena, 5 unidades, porque é a metade de 10. E quando a gente fala em centena, vamos pensar agora na centena. Por quê? Bia tem meia centena de moedas. A palavra centena, eu tenho aqui, ó, eu trouxe essa barrinha do material dourado, que eu tenho aqui exatamente uma centena, ou seja, eu tenho 100 unidades aqui nessa barrinha, né, do meu material dourado. Eu tenho uma centena, que é o mesmo que 100 unidades. Se eu tenho aqui uma centena, a metade dessa centena, a metade de 100 é quanto? Aí eu trouxe aqui, ó, essas 10 barrinhas juntas, deixa eu ver se dá para mostrar aqui.
Eu peguei essa barrinha, né, que tem todas as 10 dezenas e juntei elas aqui, ó. Se eu quero a metade de 100, então eu vou fazer o quê? Vou pegar a metade, que é 50. Se eu contar de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Lembram aí que cada barrinha dessa eu tenho 10 unidades e essa barrinha a gente chama de dezena. Se eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Então, aqui eu tenho a metade da centena. Quando a gente fala centena, são exatamente o quê? Os 100 cubinhos. Se eu quero a metade, eu vou pegar agora 50. Olha aqui, ó, os 50 cubinhos. A metade de 100, 50. Estão conseguindo entender? Deixa eu ver se agora vocês conseguem me responder aqui o desafio das moedas. Samara já conseguiu dizer aí alguma coisa, professora Sandra? Ela tinha falado justamente, porque assim, como eu falei, está um pouco atrasado. Sim. Aí ela disse, centena é 100 e 50 mais 50 é igual a 100. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Ana tem uma dúzia de moedas. Será que vocês conseguiram contar aqui qual dessas pilhas tem 12 moedas? Então, a gente vai identificar já já. Se Ana tem uma dúzia de moedas, ela tem o quê? 12 moedas. Então, qual é a pilha que tem 12? Já já a gente vai identificar. Caio tem uma dezena de moedas. Qual é a pilha aqui que está mostrando uma dezena? Será que é a letra A ou a letra B? Bia tem meia centena de moedas. Eu estou vendo esse montinho aqui com bastante moeda. E esse aqui, né, que eu acredito ser a metade desse aqui, ó, dessa outra quantidade, a metade de 100. Pedro tem a metade das moedas de Ana. Então, vamos agora verificar o que cada uma tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui Caio, que tem quantas moedas? 12 moedas. Maria, que tem a metade de 10, que é quanto? 5. Bia, que tem a metade de Dudu, que é quanto? Exatamente 50 moedas. Pedro, ele tem aqui, ó, a metade de Ana, né? Que são 6 moedas. Então, meia dúzia e uma dúzia. E aqui, uma centena. Para ver se vocês entenderam direitinho, eu vou fazer um desafio aqui para vocês de verdadeiro ou falso. Samara, responde aí para mim, já que você está participando, bem ativa aí no chat. Sandra comprou uma dúzia de bananas. Verdadeiro ou falso? Será que você entendeu o significado de dúzia? Essa palma de banana tem uma dúzia de bananas? Conta aí para mim. Verdadeiro ou falso? O que significa a palavra dúzia? Será que ali naquela palma tem uma dúzia de bananas? Verdadeiro ou falso? Ela respondeu. Vamos lá, o que foi que ela respondeu? A Samara disse que é verdade. Samara, vamos lá, Samara, vamos contar aqui quantas bananas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 bananas. Qual é a palavra que se refere a 10? É uma dezena ou uma dúzia? Uma dezena. Então, se aqui está dizendo que Sandra comprou uma dúzia de bananas, essa questão está falsa, porque não tem uma dúzia, e sim uma dezena de bananas. São 10 bananas, ok? Mas vamos para mais um desafio. Vamos lá. Dona Luísa vai usar uma dezena de maçãs na torta para a sobremesa. Dona Luísa colocou aqui, ó, todas as maçãs que ela vai usar na torta. Será que aqui tem uma dezena de maçãs? Verdadeiro ou falso? Conta aí na telinha, quantas maçãs tem? Será que tem uma dezena? A questão está querendo saber se tem uma dezena, se ela vai usar uma dezena. Aí tem uma dezena de maçãs. Verdadeiro ou falso? Samara respondeu aqui que é verdadeiro. Verdadeiro. Então, vamos lá contar. Quando a gente fala em dezena, quanto vale uma dezena? Lembra do número 10, ó. Dezena, que já tem a palavrinha 10. Dezena
Tá certo? Vem aqui, ó, da palavrinha 10. Será que aqui tem uma dezena de maçãs? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Verdadeiro. E para encerrar, respondam para mim. Jonas comprou uma dúzia de ovos, uma dezena de ovos ou meia dúzia de ovos? Conta aí esses ovos. Será que aí tem uma dezena? Tem uma dúzia ou meia dúzia de ovos? Já chegou a resposta? Se tem 6 ovos, eu tenho o quê? Meia dúzia, que é a metade de 12. Então, eu tenho meia dúzia. Parabéns para vocês que estão acertando aí em casa e na escola também. Ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Um grande beijo.